Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática diretamente aqui do nosso Covil do Vitão. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do ângulo de 360 graus e principalmente das suas subdivisões em graus, minutos e segundos. Então vamos girar que a gente já volta diretamente na nossa lousa para entender um pouquinho melhor desse assunto. Vamos lá! Estamos de volta! Pois é, então é o seguinte, até a aula passada nós vimos que os ângulos básicos são agudo, reto, obtuso, raso, que é o de meia volta, e o nulo, ou seja, o de 0 grau. Só que a partir de agora a gente vai pensar em ângulos um pouco maiores, como por exemplo o ângulo de 360 graus, também chamado de ângulo de uma volta. Então, é só a gente pensar o seguinte, por que é ângulo de uma volta? Porque nós temos duas semirretas e uma delas vai simplesmente começar a abrir, simplesmente fazendo o giro. E então, o seu ângulo de abertura vai ser de 360 graus, ou seja, de uma volta completa, certo? E é aí que está. Esse ângulo, obviamente, ele pode ser dividido em 360 partes, cada parte sendo igual a 1 grau. Mas e daí? Daí é que cada grau também tem uma subdivisão. Cada grau corresponde a 60. Mas 60 o quê? 60 minutos. Pois é, pessoal, mas não vamos confundir com os minutos e do relógio, tá? Além disso, os minutos, que são a subdivisão do grau, você também consegue fazer com que eles fiquem menores. 1 minuto corresponde a 60... Quem adivinha? A 60 segundos. Sim, nós temos graus, minutos e segundos, sendo que o grau é dividido em 60 minutos. E cada um desses 60 minutos também é dividido em 60 segundos, certo? Então vamos pensar um pouquinho na questão das conversões. Muitas vezes o seu exercício vai mandar para você, por exemplo, transforme 20 graus em minutos. A gente só precisa lembrar do seguinte, se eu acabei de falar para vocês que 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos, eu simplesmente tenho o seguinte, se eu quiser transformar de grau para unidades menores, como é o caso do minuto e do segundo, eu vou simplesmente multiplicar por 60, já que 1 grau é igual a 60 minutos. Cada um dos graus vai ter a equivalência em 60 minutos e assim por diante. E, logicamente, cada minuto vai valer 60 segundos. Então, você vai multiplicando o seu valor por 60. Se, para eu conseguir unidades menores que o grau, eu vou multiplicar, o inverso também é verdade. Eu vou pegar unidades menores e, para transformá-las em unidades maiores, eu vou fazendo a divisão por 60. Como é o caso desses 60 segundos, que juntos formam 1 minuto só. E 60 minutos juntos formam 1 hora? Não, formam 1 grau, certo? Agora, a gente vai pensar um pouquinho em alguns exemplos. Eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos muito importantes. Então vamos lá. O primeiro, letra A. 21 graus, eu quero converter em minutos. Então, eu vou pegar os 21 graus e eu vou pensar, ué, de grau para minuto, eu simplesmente vou pegar e vou multiplicar por 60. Então, eu estou pegando os 21 graus e multiplicando por 60 minutos, que no caso vai dar 1.260 minutos. Atenção! Todas as vezes que você for representar graus, minutos e segundos, você não pode esquecer que os graus a gente já sabe como fazer. É simplesmente você colocar aquela bolinha, né? Depois do número, do lado de cima. Os minutos, você simplesmente vai colocar um apóstrofo. Ou seja, vai colocar como se fosse uma vírgulazinha
no final em cima do número, certo? E os segundos é a mesma coisa, só que com aspas, ou seja, com duas vírgulas, ok? Vamos continuando esses exemplos que eu mostro para vocês. Letra B, 120 graus em segundos. Então eu vou pegar 120 graus e vou direto para segundos, ou seja, eu vou passar pelo minuto, então eu vou fazer vezes 60 e vou passar para segundo, ou seja, eu vou multiplicar por 60 novamente, certo? Então percebam, eu estou indo de graus direto para segundos. Para cada uma dessas casinhas em azul que você tem aí do lado, grau, minuto e segundo, você vai multiplicar por 60, certo? Então, 120 vezes 60 vezes 60, isso vai dar 432 mil segundos. Olha aí as aspas, as duas vírgulazinhas, certo? Essa é a representação, ok? E por fim, nós temos a letra C, 180. E agora, olha essa vírgulazinha em cima, 180 minutos, certo? Porque uma vírgulazinha são minutos, em graus. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu estou em minuto e eu quero transformar para grau, ou seja, vai ter uma mudança no seu valor. Você simplesmente vai pegar o 180 e você vai dividir por 60. Por quê? Porque essa passagem ela é feita do minuto para o grau, ou seja, a sua unidade está ficando maior. Se a sua unidade fica maior, o seu número fica menor. É por isso que tem a divisão. 180 dividido por 60, isso dá 3 graus, certo? Sim, 180 virou 3 graus apenas, certo? Pessoal, você tem, logicamente, muitas operações que você pode fazer. Você pode somar e subtração com graus, minutos e segundos. Mas isso é um assunto para uma outra aula. E por hora, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, vocês, por favor, venham até mim e me perguntem. Fiquem à vontade. Tudo de bom para vocês e até uma próxima aula de matemática diretamente aqui do Covil do Vitão.